Pode continuar. Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos de algumas reações químicas reais, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o processo inverso do que a gente viu anteriormente. Ao invés de eu ter a decomposição do nitrato de hidrogênio, né, o ácido iodídrico, eu vou ter aqui a síntese dele, a partir da reação entre o hidrogênio e o iodo. Tá? Para essa reação química, como é que eu posso expressar a minha cinética química? A partir, por exemplo, dessa equação cinética. A velocidade da reação vai ser igual à corrente cinética, nesse caso aqui, envolvendo ambos os reagentes. Percebam que como eu tenho a concentração de hidrogênio vezes a concentração do iodo dentro da minha equação cinética, os meus coeficientes são ambos iguais a 1. Tá? Então aqui é H2 elevado a 1 e o I2 elevado a 1. Então significa que para o hidrogênio a ordem da reação é igual a 1, para o iodo também igual a 1 e a ordem global da reação é igual a 2. Então isso aqui seria uma reação de segunda ordem. Tá? Nesse segundo exemplo aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho uma decomposição de um ânion, né, ClO-, tá? Para gerar duas novas espécies. 2 átomos de íon cloreto mais um ClO3-. Do ponto de vista de balanço estequiométrico, balanço de massa, eu tenho que, para essa reação acontecer, eu vou consumir, por vez, 3 moléculas do ClO- para produzir uma unidade do ClO3- e 2 unidades de Cl-. Tá? Pode ver que o balanço de massa está correto. 3 átomos de cloro no lado do reagente, um cloro aqui, mais 2 aqui. Então, para o cloro está ok. 3 átomos de oxigênio e 3 átomos de oxigênio também do lado de cá. Tá? Embora o coeficiente estequiométrico do reagente seja igual a 3, olha como é que a minha equação cinética ela é representada. Tá? Velocidade vai ser igual à constante cinética do processo vezes a concentração do reagente elevado ao quadrado. Aqui, o que acontece? Embora eu tenha apenas um reagente, como a ordem dele é igual a 2, qual é a ordem global da minha reação? 2 também. Aí você vai, pô, mas para que eu preciso entender isso? É porque lá na frente eu vou mostrar que a ordem da reação é que vai determinar o formato da equação da cinética química do ponto de vista da gente poder monitorar a concentração do reagente no tempo, tá? Que é a forma integrada dessas equações. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E a coisa só vai piorando, tá? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma outra reação semelhante à primeira, onde o hidrogênio vai reagir com o bromo para gerar o ácido bromídrico, né? O HBr, certo? Bom, é bem parecido com a primeira, né? Só que olha o formato da minha equação cinética. Agora o bicho pega, certo? Por que isso? Porque muitas vezes, para simplificar, a gente acaba representando um processo químico com apenas uma reação. Só que, na verdade, essa reação aqui, ela se dá em várias subetapas. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma primeira etapa que é apenas a dissociação do hidrogênio, uma segunda que vai ser a dissociação do bromo, uma terceira onde um hidrogênio vai reagir com o bromo e assim por diante. Então, quanto mais complexo for o processo na realidade, provavelmente mais
elementos eu vou ter dentro da minha equação cinética. Tá? Isso, por exemplo, é bem comum em processos de combustão. Tá? Se eu tenho uma combustão de uma molécula de natureza complexa, por exemplo, uma mistura de combustíveis, né? Gás natural. Então eu tenho lá metano, propano, butano. Eu não posso simplesmente colocar, não, vai entrar o gás natural, o oxigênio e vai gerar CO2 e água. Não. Eu tenho várias espécies químicas e cada espécie química ela vai ter uma combustão específica, eu tenho passos intermediários e tudo isso vai entrar dentro do comportamento cinético da minha reação. Tá? É por isso que de novo, né? Quem quiser trabalhar com modelagem de processos químicos, principalmente nessa pegada do hidrogênio, o conselho que eu dou é primeiro procurar na literatura se alguém já fez um estudo experimental do processo que você quer modelar e verificar quais são as equações cinéticas que foram obtidas a partir de dados experimentais. Tá? Porque senão tu pode gerar uma modelagem que nunca vai bater com uma curva experimental, por exemplo, de consumo do hidrogênio. Né? Vamos pegar um exemplo aí. Beleza? E aí, pegando esses dois exemplos de novo, né? A formação do ácido iodídrico e a decomposição do ânion Cl-, o que é que a gente também tem que se atentar? Que dependendo da equação cinética do meu processo, a gente tem a representação aí da chamada molecularidade da cinética ou do processo químico. Se na minha equação cinética, olhando para o lado de cá, o processo ele é representado por apenas uma espécie química, então a gente diz que esse processo cinética ela se dá de forma unimolecular. Por exemplo, aqui a decomposição, né, do Cl-. Então eu teria uma decomposição aqui. Nesse caso aqui até que não seria unimolecular, seria bimolecular. Tá? Seria, por exemplo, aqui. Mas vamos lá, digamos que eu pegue o H2 e vou gerar dois hidrogênios elementares. Tá? Que é o que acontece, por exemplo, no processo de dissorção para formar o hidreto metálico. Então aí eu teria uma decomposição unimolecular. Quando a minha equação cinética ela apresenta, por exemplo, duas espécies químicas distintas ou uma única espécie química com uma ordem de reação igual a 2, aí eu tenho, por exemplo, um processo bimolecular. Tá? E eu posso ter uma outra reação, ela vai ter aí 3 espécies, então seria um processo trimolecular e assim por diante. Tá? Então a equação cinética, quando a gente consegue representar de maneira correta, ela também vai determinar, ela vai mostrar para a gente qual é a molecularidade da minha reação química. E aí, de novo, do ponto de vista prático, isso representa que nesse caso aqui, ó, embora eu tenha a formação de um produto B, esse produto não entra na minha equação cinética, tá? E quem rege efetivamente a velocidade da reação é apenas o reagente A. No segundo caso aqui, ó, tanto A quanto B, eles interferem na velocidade da reação, tá? Então é um processo bimolecular e assim por diante. Ah, mas eu posso ter uma reação onde eu tenho 2 reagentes distintos e a equação cinética só entra um? Pode. Certo? Provavelmente, quem determina efetivamente a velocidade da reação é apenas esse componente. O outro, se ele aumenta ou diminui de concentração, isso não interfere na velocidade final. Beleza? Alguma dúvida?
Então veja que a gente já falou aqui de alguns pontos importantes para fazer a modelagem. O coeficiente estequiométrico da equação balanceada que eu quero modelar, as ordens da reação para cada reagente que se encontra na equação cinética e, consequentemente, a ordem global da reação e a molecularidade do processo. Tá? Qual é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente modela processos cinéticos? É que, embora toda equação cinética apresente um K, né, a constante cinética do processo, não quer dizer que esse K e esse K aqui de reações distintas, eles vão ser representados pela mesma unidade, né, de representação do processo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, do lado de cá, eu tenho velocidade da reação. Qualquer reação química, o V, ele vai ter a mesma representação em termos de unidade, de grandeza, né? Vai ser, por exemplo, mol por litro. Mol, consumo do reagente, né? Mol por litro por minuto, por exemplo, tá? Que é a concentração pelo tempo, tá? Ou mol por litro por segundo, tá? Ou TO, ou ATM, por segundo ou por minuto, enfim, eu vou ter uma representação da taxa de consumo numa dada unidade de tempo, certo? Só que do lado de cá, à medida que eu tenho diferentes espécies, né, ou concentrações de espécies químicas que, né, se multiplicam entre si e multiplica com a constante para dar V, esse K ele muda de representação a partir das grandezas, certo? E qual é a bronca disso? A bronca é que eu não consigo, por exemplo, comparar de maneira simples, só olhando para as equações cinéticas, se uma dada reação química ela é mais rápida ou mais lenta do que outra, simplesmente comparando os valores de K. Por que isso? Vamos pegar aqui a nossa reação de síntese do ácido iotídrico, tá? A gente já viu que a equação cinética desse processo tem essa representação. Do lado de cá, eu sei que a minha velocidade, ela vai ser representada como sendo a concentração por unidade de tempo, no caso aqui, mol por litro por segundo. E do lado de cá eu tenho apenas as concentrações, mol por litro e mol por litro. Para que essa representação seja proporcional a essa aqui, quem é que vai ser a unidade de representação do K? K vai ser representado por mol menos 1, né, vezes litro, né, por segundo. Tá? É como se a unidade ou as grandezas que representam a constante cinética, elas têm que garantir que tiver multiplicado do lado direito, tem que dar no final mol por litro por segundo, por exemplo, tá? Ou mol por litro por minuto. Então, para esse processo, essa é a unidade, né, ou a representação da minha constante cinética. Para o outro processo, por exemplo, aqui, uma reação química que envolve o consumo, por exemplo, de aldeído, tá? Vê a bronca. O meu coeficiente aqui já não é um número inteiro, é um número fracionário. Só que no final, o que está do lado de cá tem que ser igual a, de novo, mol por litro por segundo. Para que isso aqui, multiplicado por K, dê mol por litro por segundo, qual é a representação de K? Nesse caso vai ser mol elevado a menos 1,5 vezes o litro, né?
a 3,5 por segundo. Aí lascou. Por quê? Eu não tenho como comparar o K dessa primeira reação com o K da segunda somente olhando os valores numéricos, porque as unidades são totalmente diferentes, tá? Então, quando a gente quer comparar processos somente olhando o valor de K, a gente tem que garantir que as unidades de representação sejam as mesmas, tá? Senão a gente está cometendo um erro aí na comparação. Mas como é que eu posso usar o K então para comparar processos? Ou a unidade de K tem a mesma representação, ou, por exemplo, eu posso comparar a mesma reação química em diferentes condições. Por quê? Porque provavelmente a expressão da cinética química vai ser a mesma, mas os valores de K vão ser alterados, por exemplo, devido à variação de temperatura, à presença de um catalisador, certo? Então, vão ter outros fatores que vão modificar somente o valor de K, mas a equação cinética se mantém a mesma. Aí eu tenho como comparar um valor de K com o outro. Beleza? Aí, novamente, quais são os principais fatores que alteram a cinética de uma reação química? Bem, primeiro, concentração dos reagentes. Tá? Por que a concentração dos reagentes altera a cinética da reação? Porque se eu tiver reagentes muito concentrados, eu basicamente estou aumentando a probabilidade de colisão entre as moléculas para gerar o meu produto. Tá? Vou fazer um exemplo aqui bem simples, né? Imagina um jogo Sport Santa Cruz. Tá? Qual é a maior chance de ter uma confusão na arquibancada? As duas arquibancadas lotadas ou os 3 gatos pingados de torcedor de um lado e 3 do outro? E aí? Se tiverem mais torcedores, professor. Exatamente, né? A chance de um olhar feio pro outro, xingar a mãe, xingar o time é muito maior, né? Então eu estou aumentando a chance de colisão, literalmente. Atualmente o negócio está tão feio que está ocorrendo reação de colisão apenas com uma torcida. Né? Então está tendo confusão da torcida do Sport com a torcida do Sport, a do Náutico com a do Náutico, enfim. Então, brincadeiras à parte, a concentração dos reagentes interfere diretamente na cinética da reação. Tá? A pressão também é um outro fator, tá? A pressão do ambiente que interfere na cinética. Só que a variação da pressão ela vai ser mais efetiva quando os meus reagentes, por exemplo, eles estão no estado gasoso. Tá? Então imagina que eu tenho lá uma reação de combustão onde o meu combustível comburente está no estado gasoso. A depender da pressão onde a combustão ocorre, ela vai ocorrer de maneira mais lenta ou de maneira mais rápida. Tá? Outro fator que é muito importante é a superfície de contato. Ou seja, suponha que você tem uma reação. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Pega um comprimido efervescente, tá? Você vai dissolver ele num copo com água. Se você pega o comprimido inteiro e coloca na água, vai demorar um tempo para esse comprimido se dissolver. Certo? Agora, se eu pegar um comprimido e pulverizar ele e colocar na água, a dissolução é praticamente instantânea. Concorda? Qual é a diferença aí? É o mesmo comprimido, só que um está num estado mais íntegro, né? Está lá o comprimidozinho inteiro. E na outra situação eu peguei o comprimido e pulverizei. A massa de comprimido é a mesma, o volume de água é o mesmo, só que pulverizado a dissolução é mais rápida.
Basicamente, o que eu estou fazendo é aumentando a área de contato, por exemplo, entre a água e o comprimido efervescente, ou né, os constituintes químicos que compõem o comprimido. Isso aqui é importante, no caso do que a gente está estudando do hidrogênio, por exemplo, para quê? Para estudar os processos de adsorção do hidrogênio para armazenamento. Se eu tiver uma superfície metálica ou de um material cerâmico onde o hidrogênio vai ser absorvido, e tiver muito material, mas pouca área de contato, primeiro que eu vou estar armazenando pouco hidrogênio, e a quantidade de sítios ativos do meu dissolvente vai ser baixa. Segundo, o processo de adsorção ele vai ser um pouco mais lento, tá? Até porque vai chegar um momento que eu vou ter poucos sítios ativos disponíveis e vai ter uma competição entre as moléculas de quem vai se ligar naquele sítio ativo livre, tá? Se por outro lado eu tenho um adsorvente micronizado, por exemplo, né? Esferinhas bem pequenas distribuídas dentro do meu cilindro de armazenamento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando muito a área superficial do meu adsorvente. Provavelmente o processo de adsorção e de desorção ele vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, quando a gente trabalha estudando, por exemplo, adsorventes, processo de adsorção, eu não posso olhar simplesmente para a constante cinética de um artigo onde o cara pegou um tijolo daquele material e em apenas uma face do tijolo ele estudou a dissolução de hidrogênio. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu fizer uma simulação onde eu considero partículas pequenas, onde a área superficial é maior, eu vou ter que, de alguma forma, na minha modelagem, levar em consideração esse aumento da área superficial. Porque eu estou aumentando a superfície de contato entre o metal, por exemplo, a dissolvente e o hidrogênio, isso, consequentemente, vai alterar significativamente a cinética do processo. Outro fator que interfere na cinética é a natureza dos reagentes, tá? Quanto mais complexo for uma molécula, provavelmente a cinética da reação onde ela está se transformando, sendo decomposta, por exemplo, ela vai ser mais lenta. Por quê? Porque eu vou ter que quebrar um número maior de ligações químicas, né? Se for uma molécula orgânica, por exemplo, com várias ligações, eu vou ter que quebrar um número maior de ligações, e para quebrar essas ligações eu tenho que ter orientações de colisão efetivas. Então, processos que envolvem moléculas muito pequenas, de novo, como é o caso do hidrogênio, elas devem ou provavelmente vão ocorrer de maneira muito mais rápida do que processos que envolvem moléculas maiores. Então, por exemplo, se a gente estuda a combustão do hidrogênio com oxigênio e compara com a combustão de uma molécula de hidrocarboneto como octano com oxigênio, é muito provável que a velocidade de combustão de hidrogênio seja muito mais rápida do que a do octano, por causa da complexidade do octano, que é maior do que a do hidrogênio, tá? Do ponto de vista prático, a Ângelo me corrige, você pode até ter dois processos de combustão acontecendo de maneira competitiva. Por exemplo, se eu tentar misturar gasolina com hidrogênio para melhorar a taxa de combustão de um veículo, eu posso estar inibindo a combustão da gasolina, porque a combustão do hidrogênio é muito mais rápida, e se eu não tiver uma quantidade de oxigênio suficiente para queimar os dois combustíveis, o hidrogênio pode simplesmente consumir uma fração maior de oxigênio e deixar pouco oxigênio livre para
queima da gasolina. Confere isso, Ângelo, eu estou falando besteira. Você manda, patrão. Não é nada, não mando nem em casa. Tá? Então a complexidade das moléculas também vai interferir aí nos processos cinéticos. Tá? E os clássicos que a gente já sabe, né? Temperatura é óbvio que interfere na cinética de uma reação química, só que ele vai interferir de maneira mais efetiva ou menos efetiva, a depender do valor da energia de ativação da minha reação. Tá? E a presença de catalisadores também interfere, obviamente, na cinética das minhas reações. Tá? Lembrando, revisãozinha básica de química, catalisadores eles vão interferir, né, na cinética de uma reação, normalmente aumentando a velocidade da reação química, mas eles não são consumidos no processo. Tá? Ele nem é reagente, nem é produto. Do jeito que ele entra, ele sai. Tá? Então é um catalisador. Beleza? Alguém pode parar e dizer assim, oxe, o Fred tá ficando doido, porque até onde a gente conhece, catalisador, ele simplesmente vai tornar o processo mais rápido. Não obrigatoriamente, tá? Eu posso ter catalisadores que eles, ao invés de tornar o processo mais rápido, a velocidade do processo pode se manter a mesma, mas ele vai diminuir a energia necessária para que o processo ocorra, consequentemente tornando aquele processo mais econômico do ponto de vista energético. Ao invés de precisar trabalhar com a temperatura mais alta, eu posso trabalhar com temperaturas mais baixas para garantir que o processo ocorra do mesmo jeito. Beleza? Aí vamos lá. A gente estava vendo aqui, ó, as nossas equações cinéticas de forma diferencial, certo? Estamos falando aqui de taxas, né? É a velocidade de consumo, por exemplo, de um reagente. Só que muitas vezes a gente não está querendo saber a velocidade. A gente quer saber o seguinte, tá? Eu tenho uma reação química, por exemplo, de síntese do ácido iodídrico, e eu sei qual é a concentração inicial de cada reagente. Eu quero saber o seguinte, depois de 10 minutos, qual é a concentração restante dos meus reagentes. Tá? Então, para a gente obter isso a partir dessa representação da equação cinética, a gente vai precisar integrar a reação. Porque basicamente o que eu tenho aqui até o momento é isso aqui. Ó. Eu tenho tempo e eu tenho aqui, por exemplo, a concentração, né? Por exemplo, do meu reagente. Tá? Vou botar um Rzinho aqui. Qual é a concentração desse reagente após um tempo X? Bem, se é consumo, vamos dizer que a reação vai se desenvolvendo, a concentração do reagente vai diminuindo e eu quero saber agora a concentração do reagente nesse tempo. Para a gente calcular isso dessa forma fica muito complicado. O que é que a gente faz? A gente vai agora transformar a equação cinética da forma diferenciada para a forma integrada. Tá? Como é que a gente faz isso? De maneira bem simples. Vamos pegar um exemplo aqui, onde eu tenho apenas um reagente gerando uma dada conta de produto, né? Por exemplo, a decomposição lá do ácido iodídrico, do HI. Bem, se eu só tenho um reagente, vamos supor que a representação da nossa equação cinética, como a gente viu até agora, ela tem essa forma didática, né? Aquela primeira que eu mostrei, e na forma envolvendo a própria constante cinética, a gente vai ter essa representação aqui, K vezes O, de maneira simples, certo? Como agora eu tenho uma constante cinética do processo que envolve o reagente A, eu vou simplesmente mudar o nome aqui, tá?
reorganizar a minha equação, eu vou puxar o dt para cá e vou pegar essa concentração de A e vou jogar aqui no denominador do lado esquerdo. Então a minha equação cinética, ela agora apresenta essa representação aqui. Ka vezes dt, que é igual a dA sobre A. Beleza? Tudo que é em relação ao reagente está do lado esquerdo. Opa, alguém quer falar uma coisa? Professor, o Ka é igual a alfa K, né? Isso, exatamente. Certo? Nesse caso aqui, o K é igual a alfa K. Lembrando porque eu só tenho um alfa aqui embaixo, beleza? Se o meu processo tivesse, por exemplo, A e B, como a gente viu aqui, por exemplo aqui, tá? O meu Ka já não vai ser igual ao alfa K. O Ka já seria igual a, por exemplo, alfa vezes beta vezes o K genérico, tá? Enfim, quanto mais complexa a minha reação, mais complexo também é a representação da equação cinética. A gente está pegando um exemplo aqui bem simples, tá? Nesse caso, sim, meu Ka vai ser proporcional ao alfa vezes K, beleza? Então agora, ó, eu tenho dA sobre A de um lado, Ka vezes dt do outro lado. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso reorganizar, né, a minha equação novamente. Vou jogar aqui, ó, o A de volta, né, para cá. E simplesmente agora vou integrar ambos os lados, certo? Ó, aliás, acho que eu inverti aqui, né? Vou só corrigir daqui a pouco. A gente corrigir logo para não ficar confuso. Espera aí. Acho que eu inverti aqui a representação. Esse cara, vem pra cá.